Qual é a melhor hospedagem de WordPress para 2025? Isso mesmo. Nesse vídeo eu vou te falar como você escolhe a melhor hospedagem. Mas, Jorge, por que você está falando isso? Porque existem muitas hospedagens, muitas informações desencontradas. Eu vejo muitos seguidores com informações desencontradas em relação a esse assunto. Mas, Jorge, quem é você para falar sobre hospedagem? Bom, amigos, aqui tem um site com mais de 1 milhão de acessos, mais de 200 mil acessos. São sites que de fato teve muita escala. E no crescimento desse site eu tive muitos desafios dentro de hospedagem, então eu posso falar com muita propriedade sobre hospedagem. E além disso, gente, eu utilizo serviços diferentes simultaneamente. Na verdade, hoje eu tenho três hospedagens e eu vou trazer as duas melhores aqui para você. E de fato, eu utilizo tanto serviços assim compartilhados, como dedicados, como também como agência de marketing digital lá atrás. Eu tenho alguns sites, acho que eu tenho vários sites, na verdade, mais de 100 sites aí hospedado comigo. Então eu posso falar com toda a propriedade possível sobre hospedagem. Mas antes de mais nada, eu já te convido, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana, mas toda semana tem bons vídeos aqui. Então, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bom, sem mais demoras, bora compartilhar minha tela aqui e mostrar para você as duas opções de hospedagem, na minha opinião, são as duas melhores. E eu vou trazer um prós e contra de cada etapa dela. Então, fica até o final, porque você vai entender exatamente. Essa aqui vai trazer uma determinada facilidade, essa outra vai trazer outra facilidade. Então, fica até o final para você entender. Bom, gente, e as duas hospedagens que a gente vai falar é KingHost, tá? É a primeira hospedagem, tá vendo aqui, ó? Tenho vários sites aqui. E aqui, gente, eu tenho outros sites também hospedado, tá? Então eu vou fazer o comparativo entre a KingHost e a Hostinger, que para mim são as duas opções hoje que eu utilizo e eu vou compartilhar aqui porque, minha opinião, essas duas são as melhores opções. E aqui a gente vai fazer uma numeração assim, ó. Nesse item, o que que é melhor uma, o que que é melhor a outra, tá? Então, de fato, é uma comparação, tá? E a primeira opção é a facilidade de uso. Muitos de vocês não são programadores, não têm nenhuma noção de desenvolvimento. Então, vocês precisam de uma facilidade, de fato, algo que seja fácil de navegar, de se achar, configurar, enfim. E eu comparando as duas opções, vou compartilhar a tela de novo para você ver os painéis. Aqui tá da KingHost, tá? Então eu vou entrar nesse domínio. E nesse domínio, gente, aqui eu já aqui essas caixinhas eu consigo já configurar tudo. Então, por exemplo, eu quero gerenciar e-mail. Eu clico aqui e eu consigo criar um e-mail facilmente. Então, e aqui é as interfaces da Hostinger, que também aparece no lateral aqui, VPS, faturas, e-mails e assim por diante, tá? Gente, vou ser bem honesto e vou dar o meu veredito. Para mim, em termos de usabilidade, facilidade de uso, para mim, a KingHost é melhor. Então, primeiro ponto para a KingHost em termos de facilidade de uso. É muito mais fácil navegar, se encontrar, configurar. A minha opinião é essa, que de fato é muito melhor a KingHost nesse ponto. Agora vamos para o segundo critério, suporte. A KingHost, o suporte dela é para o WhatsApp, tá? E a Hostinger é pelo chat. E eu já tive experiência com ambos os suportes, em diversos tipos de situações. Em termos de ser no WhatsApp, eu gosto bastante da KingHost nesse sentido. Facilita bastante a dinâmica, você poder ali conversar e resolver, tá? Na Hostinger é por chat, e aí você tem que falar com o pessoal de atendimento. Só que eles usam a IA, e eles tentam dar uma barreira em você ali para tentar resolver o problema via IA para depois transferir você para o suporte. Então, comparando os dois suportes, as duas, gente, em determinados momentos e situações que eu tive necessidade, tiveram realmente suporte 24 horas, funcionou, já acionei de madrugada, ambas funcionaram, tá? As duas são muito boas. Porém, por a facilidade do WhatsApp, meu ponto vai para a KingHost. Agora, o terceiro critério é a comparação de preço e o que está dentro de cada plano. Essa aqui é a parte mais importante desse vídeo. Presta atenção, fica até o final, tá? Para a gente comparar banana com banana, gente, o que eu fiz? Eu entrei dentro da KingHost e fui para hospedagem de WordPress. Tá no plano anual. A mesma coisa eu fiz aqui na Hostinger, tá? Eu fui no plano anual deles. Está selecionado o plano anual também com a capacidade de hospedar o WordPress, tudo bem?
primeira avaliação vai ser na Hostinger. A Hostinger é muito interessante em termos de valores, né? O plano de entrada dela é bem baixo, R$ 6,99 por mês. Eu gosto disso, principalmente para quem está iniciando, tem um valor muito acessível, tá? E eu gosto também desse plano aqui, em especial, o Premium, porque ele já dá o domínio grátis. Então, um domínio que vai custar R$ 40 por ano, você já recebe aqui gratuitamente esse domínio, tá? O que facilita bastante para quem está começando. Eles também, a partir desse plano, oferecem CDN grátis. Gente, isso daqui é muito interessante, tá? Esse CDN grátis é muito importante, muito interessante, mas é a partir do plano de business, tá? Isso aqui vai facilitar muito em termos de velocidade do seu site. Então, se você puder escolher a CDN, essa opção aqui de CDN é muito vantajosa dentro da Hostinger, tá? Desde o primeiro plano, eles oferecem um SSL grátis. O que é isso, Jorge? É o certificado de segurança. Tá vendo quando você entra aqui, ó? Tem HTTPS. Se você não tiver SSL, você não vai ter um site seguro, tá? Isso aqui eles oferecem desde o primeiro plano, que também é uma vantagem. Além disso, gente, eles têm algumas questões aqui de ferramentas de IA que ajuda bastante a partir desse plano aqui, ó. Que aí você pode criar um site já utilizando a ferramenta de IA deles, que também é um facilitador bem interessante nesse ponto. E além disso, clicando no link que está fixado no primeiro comentário, você ganha 20% de desconto, tá? Então essa é uma ótima vantagem, planos mais gratuitos e de fato você consegue aí com 20% de desconto através somente desse link que está no primeiro comentário fixado. Gente, agora vamos para a KingHost, tá? A KingHost de fato começa um pouco mais caro, R$ 17, né? Nesse aqui da opção, e ele limita 25 mil visitas mensais. Então isso aqui é um ponto muito importante, você tem essa limitação. Se você começa a ultrapassar esse tráfego, automaticamente você tem que fazer upgrades, tá? Outra coisa interessante é que eles têm um relatório de SEO desde o primeiro plano, plano de entrada, grátis, que vai te dar alguns feedbacks como que tá a performance do seu site, tá? E para quem precisa de espaço de e-mail, gente, contas ilimitadas de e-mail até 100 gigas, tá? É bem interessante essa flexibilidade de ter várias contas, ele só limita pelo tamanho do espaço que você acaba utilizando ali de e-mail, tá? Gente, isso aqui é um ponto muito importante, recursos disponíveis, ó. A Hostinger você consegue escalar bastante, desde o plano básico que oferece 50 gigas, tá, de armazenamento no SSD. É ideal para sites que estão aí, são pequenos, mas estão pretendendo ser médios sites, tá? Gente, o armazenamento e largura da banda é bem interessante, principalmente os planos mais avançados, tá? Os backups também, quando você vai avançando o plano, você consegue ter backups diários, que é muito interessante para quem tem um site maior. A KingHost tem uma vantagem na parte de processamento, mas principalmente a questão do suporte de e-mail, né? O tamanho da capacidade de e-mail ilimitado, até 200 gigas ali no plano mais interessante. E também é bem interessante que esses planos dele trabalham com processamento maior. Então você consegue, de fato, quando seu site estiver crescendo, você tem um melhor processamento, tá? Bom, agora um ponto muito importante, gente, a questão de público. O que é isso? É o seguinte, cada hospedagem tem um tipo determinado de público. E se você for esse público, é melhor você ir por essa hospedagem. Então, por exemplo, a KingHost eu aconselho muito para agências. Você consegue adicionar vários sites embaixo de uma única hospedagem, a gestão fica muito fácil para agências. Então, na minha opinião, para agências, você que precisa ter vários sites hospedados, ele é uma ótima opção. A Hostinger no plano Premium e Business, ele é interessante porque quem é pequeno está escalando o seu site. Então, na minha opinião, esses planos são mais interessantes na Hostinger. Gente, e eu preparei aqui uma tabelinha para você entender o comparativo de forma mais clara. Ó, preço inicial, KingHost é um pouco mais cara, a Hostinger é melhor, tá? Visitas mensais, até 50 mil, né, no WordPress 2 e limitados no WordPress 3. E aqui no Business você tem até 100 mil visitas, tá? Armazenagem SSD, até 25 GB no WordPress 3 e 50 GB a 250 no Premium e no Business, tá? Domínio grátis, no caso da King não inclui e na Hostinger inclui a partir do plano Premium, tá? Relatórios de SEO, mensal ou semanal, dependendo do plano, e não inclui, com exceção de algumas ferramentas de IA que ajuda a parte de SEO, tá? SSL, ambos incluem todos os planos. Backup,
No caso aqui, o backup é mensal no WordPress 1 e semanal no 2 e no 3. E aqui é semanal no Single e diário no Business, tá? Ferramentas extras. Relatório SEO, que é interessante. Banco de dados Emerson SQL ilimitado, tá? E e-mail também ilimitado. Aqui as vantagens são ferramentas de A, CDN, que é interessante para propagação do seu site, velocidade, IP dedicado e aceleração no WordPress. Bom, juntando todos esses requisitos de plano, na minha opinião, a Hostinger é a melhor opção para você poder estar escalando gradativamente o seu site, tá? Então, nós estamos com um placar de 2-1, 2 para KingHost e 1 para Hostinger, tá? E no final, gente, eu vou responder algumas perguntas que muita gente fala: ah, Jorge, mas se meu site crescer assim, assim, assado, dá certo? Calma que no final eu vou te esclarecer sobre isso. Gente, instalação, né? Os primeiros contatos com a hospedagem é outra avaliação. A Hostinger tem uma facilidade muito grande. É como eles criassem realmente um passo a passo. Você vai clicando, vai configurando e a IA vai te dando suporte. A KingHost não tem essa facilidade. Então, na minha opinião, esse primeiro contato, principalmente para quem está iniciando, essa ferramenta da Hostinger está muito na frente, tá? Então, de novo, mais um ponto aqui para a Hostinger, empatamos em 2-2. Antes de dar meu veredito final, eu quero fazer uma análise geral de como um usuário, tá? KingHost, gente, já tive alguns desafios na KingHost. O que eu percebo, alguns dos encontros de informação internamente dentro da KingHost. Por exemplo, tive a necessidade de dar upgrade nos planos, e aí eu esperando eles fazerem a implementação, eles me falam: não, você tem que abrir um outro chamado para pedir a implementação. Mas se eu já dei um upgrade, é óbvio que precisa implementar. Eu senti essa questão na KingHost. E continuando os pontos negativos da KingHost, assim, eu senti eles um pouco mais, assim, tudo precisa de um upgrade. Na Hostinger eu acho um pouco mais estável essa parte, fica muito mais claro os planos, então um ponto mais positivo para a Hostinger nesse sentido, tá? Agora, os pontos negativos da Hostinger, na minha opinião, essa questão do suporte tem que ser por lá, é um pouquinho chatinha, tal, porque dependendo de onde você tá, é ruim, você precisa ali acessar o seu site por WhatsApp, facilita bastante. Eu acho que os planos iniciais deles poderiam ser um pouco mais robustos. Eles acabaram fracionando muito esse plano. Então, se você tem um projeto um pouco maior, a Hostinger tem esse ponto negativo, na minha opinião. Meu veredito é o seguinte: depende de onde você está. Se você está iniciando o seu projeto muito do zero, faz muito sentido a Hostinger pelo custo. Ainda mais com 20% de desconto, você clicando aqui nesse link, realmente facilita demais a entrada, tá? Mas você que é um pouco mais robusto, KingHost, na minha opinião, faz mais sentido caso realmente você tenha vários sites, etc. Essa é a minha opinião sincera. Agora, algumas dúvidas que podem surgir no processo que eu queria esclarecer aqui sobre a melhor hospedagem, tá? Primeiro ponto é o seguinte: algumas pessoas me chamam e falam assim: ah, Jorge, mas poxa, eu quero escalar o meu projeto. Não é melhor eu já pegar uma hospedagem muito mais robusta e etc., com servidor dedicado? Todos os meus projetos, esses você viram 1 milhão, 200 mil, enfim, todos os meus projetos, eu iniciei na compartilhada e depois eu fui para dedicado. Isso não pode dar problema na minha performance SEO. Gente, eu estou falando o que eu fiz, o que eu faço há anos. Nunca tive problema em performance. O que acontece é que ambos os projetos, quando eles chegam a um determinado número de acessos, eu realmente tenho que ir para um dedicado em termos de velocidade, etc., senão você vai afetar o Core of Vitals. Mas eu nunca tive problema. Então eu estou sendo muito honesto em relação a isso. Mas, Jorge, e os países que esses servidores estão hospedados? Hoje a gente resolve isso através do Cloudflare. Então, mesmo você tendo, diferente da hospedagem que você for utilizar, você tem que ter um Cloudflare como propagador de sinal, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.